Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença nessa tarde de quinta-feira. Tarde e noite aqui, né? Porque aqui à noite parece tarde, sempre um sol. Mas por falar em sol, um disco tão iluminado, com essas cores de vermelho e amarelo. Para conversar com a Tainá, que eu conheci há um tempo, mas tive a sorte e a alegria de assistir há pouco tempo o concerto dela no lançamento do Porto e fiquei super encantado. Então, obrigado, Tainá, por esse papo, por aceitar esse papo e estar aqui conosco. Obrigada, boa noite. Gostaram do documentário? Obrigada. Que eu também assisti no Porto, documentário, então obrigado pela presença de todos. Tainá, eu queria começar um pouco pelo começo. Claro, uma parte você falou no documentário aparece, né, sobre aquilo que você ouviu quando criança, mas eu queria que você falasse, assim, propriamente agora, ali tem um roteiro, né, um filme especificamente, mas o que é que você cresceu ouvindo? Em 2 partes. Primeiro, o que você cresceu ouvindo da sua família, né, seu pai ouvia, sua mãe, seu avô, e depois, o que é que você escolheu, suas primeiras escolhas musicais, imagina, sabe? Então, o meu avô, aquele que apareceu no documentário, ele tinha uma lanchonete e todas as noites quando ele abria, ele me deixava escolher os CDs. Ele tinha um toca CDs, né, que colocava 4 e aquilo ia tocando. E eu lembro que eu sempre escolhia os do Gilberto Gil, Caetano. Eu gosto muito de um artista nordestino que eles não vão saber quem é, que é o Fagner. Você conhece? A gente estava falando dele quase agora. Fagner. E o meu avô começou a reparar ali, ele dizia assim: "Não é normal uma criança com 7, 8 anos escolher essas músicas, mas se eu fui criada num lar, assim, que sempre ouviu essas músicas, é normal que quando eu cresça eu vou gostar". E desde então eu fui sempre explorando essas canções, amava músicas nordestinas, Dominguinhos e Elba Ramalho. E depois fui fazer faculdade de música em São Paulo e entrei numa faculdade que estudava muito sobre a história da música popular brasileira. Então estudava mais sobre Tom Jobim, a bossa nova e me apaixonei pelo Tom Jobim. É assim, eu acho que o Tom Jobim é das minhas maiores referências. Se você me dissesse assim, os discos que você mais ouviu, o artista que você mais ouviu foi o Tom Jobim. Aquelas músicas mesmo de velhinho pra chorar. Sério, tô ouvindo. Sério. Ah, que engraçado. Você falou, não é normal a criança ouvir isso. Engraçado, o meu filho gosta do B Fachada. Isso também é um pouco anormal, né? Quer dizer, o B Fachada é meio variado, assim, do juízo, mas por falar no Fagner, que também é outro, né? Variado do juízo, e no Nordeste especificamente, eu queria que tu falasse um pouco, porque também tem isso, né? A gente estava conversando há pouco que tu me dissesse que nasceu no Pará, mas cresceu em grande parte ali no Nordeste. Uhum. E o Nordeste tem uma particularidade sonora muito distinta, né, do Muito. resto do Brasil, especificamente. E aí me diz, como é que foi, começar a fazer música especificamente, né? Entende o que eu tô dizendo assim? Alguém já fazia música na tua casa e profissionalmente escolher esse caminho, porque uma coisa é você fazer música para os amigos, né? Quando é que você Sim, escolheu de fato seguir esse caminho profissionalmente? Eu quero compor, eu quero, sabe, fazer disso meu ofício. sim. Então, eu gostava muito de ler em criança, né, não existiam os telemóveis, então a gente brincava na rua ou lia livros. E a minha avó me levava todos os meses e nós tínhamos que ler 2 livros por mês. Então eu comecei a ganhar muito, o amor pela leitura, e ela achou que eu iria ser escritora. E aí ela me comprou um livrinho, a minha avó, aquela que apareceu cantando, e era para escrever as minhas histórias. Comecei a escrever histórias com 10 anos, e um dia eu estava assistindo um programa com ela, que é um programa no Nordeste que chama Pedagogia da Gestão, e tinha uma mulher tocando guitarra, e eu me deu, assim, um clique, eu pensei: "Uau, uma mulher pode tocar guitarra? Eu quero aprender a tocar guitarra". Então pedi uma guitarra para minha mãe e eu tenho 3 irmãs, sou de uma família grande, e ela disse: "Não, se eu te dar um instrumento vou ter que dar para todas, não vou investir nisso, é só uma coisa besta de criança". E a filha do meu padrasto, fez uma festa, esqueceram uma guitarra lá, e o rapaz falou: "Eu não vou buscar, pode ficar para você". Então eu comecei aos 11 anos a aprender a tocar guitarra sozinha, e
e depois comecei a ir na igreja da minha tia, que tinha lá um professor que ensinava de graça. E ele começou a me ensinar os acordes básicos e ele disse assim: "A sua voz é bonita", então me deu outro clique, pensei: "Eu posso ser cantora?". Então eu acho que a partir dos 11 anos eu comecei a pensar: "Eu vou ser cantora quando eu crescer". Então aos 11 anos eu já comecei a escrever as primeiras canções, e os acordes e tudo. E depois, eu senti que o que influenciou muito, ninguém na minha família era músico profissional, mas a minha avó é uma pessoa muito cultural. Ela acorda já cantando, ela leva a gente no teatro, ela levava a gente para ver cordel, poesia. Então isso tudo, claro que me influenciou. Eu fui a primeira pessoa, a viver de música profissional na minha família, agora eu já tenho primos, agora eu já influenciei outras pessoas. Engraçado você falar de poesia, porque quando eu estava escutando o teu primeiro disco, a gente vai falar mais do segundo, mas sobre o primeiro disco, uma coisa me lembrou determinadas eh, características poéticas, assim, associadas ao mundo Manuel de Barros, ou coisa do gênero, é que todas as faixas do teu primeiro disco só tem uma palavra. Todas as faixas do primeiro disco, né? Só tem uma palavra. E é isso também tem cara de poesia, sabe? Assim, casa, sol, árvore. Não se eu ia te perguntar exatamente isso, né, se era proposital ou se não era, mas eu vejo ali sim uma referência poética, sabe, já no primeiro, né. Sim, sim. E não foi proposital, acabou que já no primeiro disco a minha amiga tá aqui que fez a ela é ilustradora e ela fez a arte do primeiro disco e do segundo, que é a Madalena Monteiro, e logo quando eu fui montar as coisas fomos montar as coisas do segundo disco, nós reparamos isso: "Ah, as músicas são só uma palavra", não foi proposital, foi algo que foi surgindo. Quando eu vou escrever uma canção, o que eu mais foco é na escrita, porque eu gosto de músicas que me trazem alguma mensagem. Então eu acho que acabou sendo, quando eu escrevo uma música, qual é a palavra que define essa música e deixo esse nome. E no segundo, a única que não tem 2 palavras é Menina da Praia, né, porque vagalume é uma palavra só basicamente, então pô, ainda segue um pouco isso. Mas vamos lá então, a partir desse momento de fabricar o primeiro disco, Tainá, né, que também acaba por ser um nome muito associado ao Brasil também, né, por causa do próprio filme Tainá, né, que teve um imenso sucesso, acho que no Brasil também, fora. Mas me conta um pouco a gestação do teu primeiro disco especificamente, uma vez que o primeiro disco se distingue do segundo por ser aquele apanhado que tu já fez, sei lá, 50 músicas, então, se tu fazia música desde 11 anos, né, é um disco que tu gravou com canções que estão ali, né, como é que foi escolher essas músicas para o primeiro disco, que acaba por ser, no primeiro momento ainda, eh experimental, não é? Quer dizer, você está experimentando aquilo. Como é que foi esse processo de criação do primeiro e qual é a grande diferença para o segundo, que já é um projeto um pouco mais pensado, mais maduro, né? Então, quando eu era mais nova, eu era muito insegura com aquilo que eu escrevia, né. Hoje não, hoje eu escrevo uma música, mostro pra quem quiser, se gostar, gostou, se não gostar, não tô nem aí. Já encaro a minha arte de outra forma, mais como uma terapia que eu venho e faço, entrego. Antes não, então quando eu fui gravar o meu primeiro disco, o meu produtor disse: "Ah, vamos criar aqui músicas, vamos ver que músicas você vai cantar, então você vai ter um período em que vai fazer músicas novas", e muitas músicas que eu já tinha eu ocultei, eu não mostrei, porque achei que não eram boas, eu tinha 19 anos. E nesse mesmo estúdio onde eu estava gravando, eu vendia canções para outros artistas portugueses. E chegou lá uma mulher e disse: "Olha, eu queria uma música sobre esse tema", e eu disse: "Ah, eu tenho aqui uma música que é A Sonhos". E mostrei pra ela e ele ficou assim: "Não, você não vai vender essa canção, você vai gravar e vai ser o seu single". E eu fiquei assim: "Mas eu escrevi essa canção, eu tinha 13 anos, não é boa?". E ele disse: "É maravilhosa". Então foi o meu single e foi, assim, a música que me abriu portas em Portugal, e depois disso eu passei a acreditar mais, não importa aquilo, a idade que você tenha quando você escreva uma canção, isso não vai definir se ela é boa ou má. O que vai definir é se a canção saiu do coração, se é uma mensagem que quando o outro ouça, sinta também. Eu acho que a melodia que tu faz se coaduna muito com a letra. Os títulos, assim, é tudo de maneira muito poética, muito leve, assim, muito melodicamente e harmonicamente
palatável, assim, que é prazeroso ouvir nesse sentido. E eu acho que você também tem algumas participações já, né. Quando eu te conheci na altura, eu nem lembro, faz tempo que alguém me mandou, o teu trabalho, eu comecei a ver que tem várias participações. Por exemplo, você cantando Amália Rodrigues, eu: "Como assim?", sabe, e eu queria que tu falasse um pouco dessa experiência de Amália, pelo significado que tem, né, pra cá e também com essa tua voz que distingue, né, daquele formato de canto, como é que foi essa experiência de gravar Amália? E também o Festival da Canção, tá entendendo, que também é uma experiência, principalmente para quem é imigrante, complexa, né, às vezes parece ser fácil, mas aí recentemente o Lucas Gel, o Léo Mideia, né, mostra e tal, como é que foram esses 2 processos, da Malha e do Festival da Canção. Então, na Malha eu fiquei super feliz com o convite, porque muitas pessoas não sabem, mas eu fui criada por um padrasto português, desde que eu tenho 10 anos. Então sempre teve a Malha em casa, sempre tocou Rui Veloso, sempre tocou Jorge Palma. Eu conheço essas músicas todas e eu fiquei super feliz com o convite, porque eu pensei: "Uau, eu não sei cantar fado, mas vou cantar da minha forma". Então escolhi essa música, Não Sei Porque Te Foste Embora. Fiquei muito feliz com o resultado e senti que foi uma honra, mas foi desafiante. Quando você pega uma música de um artista que é tão conhecido e tão respeitado, você fica com medo de modificar muito a canção e tirar a beleza da canção. Mas acabei trazendo ela para, se eu fosse cantar, como eu cantaria essa canção, e fiquei feliz com o resultado. O Festival da Canção também foi uma honra participar, porque eu compreendo que eu não sou portuguesa, mas estou morando aqui e posso representar também, né. Foi também um pouquinho assim, foi uma experiência que me trouxe muito amadurecimento, porque assim como todos os imigrantes que vão para lá, há pessoas que apoiam muito, mas há pessoas que mandam mensagens muito más. E isso para o artista que está lá na TV é muito doloroso. Então eu decidi não ver as mensagens, porque vi algumas e fiquei, assim, com o coração apertadinho, mas ao mesmo tempo tem mensagens tão lindas de pessoas que conheceram seu trabalho, que amam música brasileira. Então eu sinto que foi também uma fase de amadurecimento, de pensar: "Não, eu não devo olhar só para o que é mal", porque tudo é um equilíbrio, tudo tem o bom e o mal, né. Eh Estar na TV o dia inteiro fechado é um pouco sufocante, mas depois tem o lado bom de ser um festival lindo que em honra à música portuguesa. Então aprendi a olhar essas coisas, assim, dos seus 2 lados. Que massa. Eu queria, pra gente já falar desse disco novo, curiosamente o ano que vem vai fazer 20 anos que foi lançado um disco homônimo da Maria Bethânia, né. Amba, que é o disco que ela gravou Lua Vermelha, do Arnaldo Antunes, tem várias canções. Então eu queria saber que você falasse um pouco sobre a gestação desse disco especificamente, o porquê do título, obviamente, e também como é que foi o processo, agora sim, nesse caso, né, de criação mais direcionada, porque já é o segundo disco, você já tem familiaridade com o estúdio, especificamente, né, e pronto. Eu tenho outras perguntas, mas a gente fala depois sobre ele. Então esse segundo disco eu encarei muito como: agora eu sei o que é a minha música, quem eu sou, sei o que eu quero gravar. E no primeiro eu fui muito influenciada, né. E eu queria trazer a raiz do Brasil, que eu fiquei muito tempo sem ir ao Brasil, então eu senti que eu me distanciei um pouco. E quando eu fui lá, senti o que era realmente estar de novo em família, estar comendo a comida da avó, e achei isso tudo muito inspirador e então eu quis escolher um produtor brasileiro para trazer essa raiz através da produção e falar sobre temas que fazem parte da minha vida, né, sobre sair de casa, ter saudades da mãe, sobre morar com um novo amor, sobre várias coisas. Sobre olhar as coisas simples da vida, sobre olhar honrar o nosso caminho e trazer a nossa força que vem de dentro. Então, foi assim, fiz uma seleção de 20 canções, escrevi algumas com uma amiga, que é a Picas, e para escolher as 10 que eu achei que encaixaria no disco. Depois, o nome do disco Âmbar, depois que nós terminamos de gravar o disco, foi uma pergunta que o Marcelo fez: "Já sabe o nome do disco?" E eu fui pesquisar de canção em canção,
e escolhi âmbar e ele disse: "Âmbar não, porque tem o disco da Bethânia". E eu assim: "E agora?". Mas depois fiquei a pensar e fazia todo sentido ser âmbar, porque âmbar é a única resina que é formada através da raiz. Então se o disco para mim era raiz e tinha esse significado, já tinha uma música que falava sobre âmbar, então não podia ser outro nome. Eu falei assim: "Ah, tudo bem, a Bethânia tem, eu vou ter, outro dia outro artista vai ter o mesmo nome". As palavras são partilhadas, não são só de uma pessoa, né. E achei que combinou muito com o disco, porque só essa palavra traz toda a mensagem que eu quis trazer. É verdade. E a gente pode ver um pouquinho de âmbar? Claro. Então vamos lá. Eles estão tão quietinhos, né. Esse aqui tá. Céu em caramelo, cor de mar dourado, pele de âmbar e um pôr do sol corado. Na ponta do sol, moreno cor de mar, você leu meus lábios, beijos de papel, selva no olhar, de verde esmeralda, você encanta o mar, como a lua encanta as águas. Teu mundo é maré, a tua onda é alma. Mas se não der pé, teu cheiro me acalma. Se eu tentar nadar em outra direção, os peixes me dirão que estou em contramão. Na ponta do sol, moreno cor de mar, você leu meus lábios, beijos de papel, selva no olhar, de verde esmeralda, você encanta o mar, como a lua encanta as águas. Como a lua. Obrigada. Olha, Tainá, uma coisa que chama atenção, assim, eu vi repetidamente, né, antes disso aqui, eu já estava ouvindo já o segundo disco, mas o primeiro para entender um pouco a mudança de sonoridade. É óbvio que a produção do disco acaba que muda muito o trajeto, a sonoridade, quando você ouve, né, o disco, você vê o toque de quem o produziu, né? E o segundo disco aí tem uma sonoridade, você vê o Marcelo Camelo, tem uma sonoridade propriamente do produtor, misturado com a sua sonoridade. Essa semana eu tive com o JP e falava isso, como o JP foi produzido pelo Marcos Preto artisticamente, né, com dicas e tal, então você vê aquela influência. Como é que foi o processo de produção com um artista, um cantor como o Marcelo Camelo, que teve
uma visibilidade tão grande no Brasil, uns tempos atrás, hoje em dia está mais recluso, mas que tem uma experiência musical muito grande já, né, enquanto compositor, entregar canções para outras cantoras como Maria Rita e coisas do gênero. Como é que foi esse processo de criação com ele, sabe? Você é jovem, né, e tá lidando com aquela pessoa que tem essa experiência em outro país. Entende o que eu tô dizendo? Quer dizer, claro, a gente não tá no Brasil, a gente tá em Portugal, mas como é que foi essa criação dos arranjos e a participação dele no teu disco? E depois, não só dele, né, como é que foram a participação, por exemplo, do Thiago Nacarato, como é que surgiu esse dueto, né, tão bonito em Vagalumes, sabe? Olha, foi assim uma experiência que mudou tudo, porque a forma como eu produzi o primeiro disco e o segundo não tem nada a ver. O segundo também queria deixar aqui algo. A Roberta Campos foi quem me indicou o Marcelo para gravar, para produzir o disco, e ela disse: "Ah, eu vou te enviar um amigo que mora aí, é produtor". E eu falei: "Tá bom". E mandou o contato do Marcelo, e eu pensei: "Ele nunca vai me responder, né, o Marcelo Camelo". E ele respondeu com um áudio no outro dia dizer: "Vem aqui no meu estúdio, vamos nos conhecer e eu vejo como são as canções". E eu cheguei e ele disse assim: "Olha, toca uma música sua que você quer no disco novo pra eu perceber como é a sua onda e tal". E eu cantei A Caminhante e eu nunca estive tão nervosa na vida. As minhas mãos tremiam, assim, a voz tremia, porque o Marcelo, eu tenho uma irmã mais velha que desde quando eu era criança era o artista favorito dela, então eu cresci, né, passando as músicas do Marcelo na minha casa. Então é aquele respeito que você tem por um artista e você não imagina que 20 anos no futuro você vai cantar para ele, né. E e eu fechei os olhos e comecei a cantar a música e quando eu abri o olho eu só pensei: "Nunca cantei tão mal na vida". E ele estava chorando. E eu assim: "Marcelo, você tá chorando?" Ele disse: "Ah, a canção é muito linda, sua voz é linda, vamos fazer esse disco". Então foi, assim, um momento também bom para eu acreditar em mim, e muitas vezes nós os artistas estamos pensando só nas falhas, né. A voz desafinou ali, a voz tremeu ali, e a música é o sentimento, né. Muitas vezes o outro nem tá olhando isso, tá é vendo a mensagem, a voz. E então depois disso, fui todos os dias no estúdio, porque no primeiro disco eu gravava a voz e o produtor produzia e depois me mandava. E nesse disco o Marcelo disse: "Não, eu quero que você esteja aqui para ver eu tocando todos os instrumentos, então algo que você não gostar, você fale". Então eu fui lá, gravei a voz, e só em gravar a voz ele já elogiava muito, ele dizia muitas coisas bonitas. No início eu disse: "Marcelo, eu gostava de gravar uma música sua no disco". Ele disse: "Não, não, você tem canções lindas, vamos gravar as suas". Então foram ali meses em que eu passei muito a acreditar em mim, porque uma pessoa que eu admiro tanto a me dizer que eu sou boa, eu tenho que acreditar, né. Então foi, assim, muita aprendizagem, e e eu acredito que a minha autoconfiança agora veio muito dessa gravação desse disco novo, que ele me ajudou muito nesse processo. E depois de estar confiante, aí você fez: "Agora eu vou ligar para o Thiago Nacarato". Agora Agora. vem não, Nakarato eu já conheço desde que eu cheguei, no sarau da vida, né. Fazíamos sarau, ele estava lá sempre cantando e sempre que eu ia para o Porto eu ficava dormindo na casa dele, que era o meu amigo da música do Porto, eu não conhecia muita gente, então o Thiago já me conhece desde que eu não tinha músicas lançadas. E ele foi dos primeiros artistas que eu mostrei o meu disco, o primeiro na casa dele sem estar lançado, ele disse a opinião dele, então foi uma pessoa que me acompanhou toda essa jornada. E fazia muito sentido ter a voz dele no meu disco, porque eu amo o trabalho dele. Acho uma voz linda e para quem não sabe, o pai e a mãe dele são brasileiros. Então, ele tem o sangue do Brasil, né. E aí eu chamei, convidei e ele disse: "Claro que sim, vamos aí". Se foi lá no estúdio, conheceu o Marcelo e amei o resultado. Então, a gente pode ver outra música? Pode. Pode. Esse agora dá. Essa é Nordestino, em homenagem à minha família do Nordeste.
E a ti? Meu amor é dengoso e gosta da rede pra balançar. Tem a pele dourada, manhã temperada pra passear. Meu amor nordestino gosta de menino que veste o mar. Meu vestido de arara, a boca corada quer te beijar. Sol com água de coco, sorriso manhoso e a cor de caju. Coração tropical, beleza natural, só eu e tu. Agora só quem conhece Natal vai entender essa parte. Você conhece Natal, Ivan? Na passagem de areia, cidade do sol e mar azul. Pôr do sol com jangada na água salgada em Genipabu. Paçoca de pilão, arroz e feijão, comer pra chuchu. O calor do Nordeste, a beleza que veste meu corpo nu. Sol com água de coco, sorriso manhoso e a cor de caju. Coração tropical, beleza natural, só eu e tu. Sol com água de coco, sorriso manhoso e a cor de caju. Coração tropical, beleza natural, só eu e tu. Obrigada. Já que você falou de Natal, Natal, para quem não sabe, é uma cidade do Brasil, no Rio Grande do Norte, e aí me remeteu a uma cantora da nova cena brasileira também, que é a Juliana Linhares. Ela é potiguar, né? Potiguar que nasce no Rio Grande do Norte. E aí é uma questão também de perguntar. Eu te vi agora, a gente falou do Nacarato, né? Nesses duetos, essas ligações com Portugal, mas eu queria saber se você atualmente tem ou pretende pelo menos criar, a gente falava pouco disso, né? Novas ligações agora sim com artistas brasileiros especificamente. Uma vez que também esse contato é historicamente conhecido, né? E musicalmente também agora cada vez mais participações. Mas eu acho que pronto, essa pergunta, se você tem contato e troca com esses artistas da nova cena brasileira, ou então se pretende fazer essas pontes agora, entende? Eu pretendo sim e quero muito fazer algo ligado mais ao Nordeste do Brasil. E esses dias um amigo perguntou assim: "O que é forró?" Eu disse assim: "Forró é a coisa mais linda do mundo". E eu quero muito fazer agora uma ponte, trazer mais ainda a minha raiz com artistas nordestinos. O Chico César, por exemplo, é um artista que eu amo e adoraria fazer algo com ele, e acho que tem tudo a ver também. E tenho falado muito com artistas do Brasil, do Nordeste. Estávamos falando do seu amigo Martins. Martim ou Martins? Martins. Martins, que é um artista incrível. Se vocês nunca ouviram, vão ouvir. E eu sinto que quando eu ouço essas pessoas do Nordeste, me traz aquela, não sei se você já teve isso com a música, que é o primeiro amor. Me traz aquela coisa do a época em que eu fiquei apaixonada pela música e disse: "Eu quero ser isso". Então eu sinto quando eu ouço música nordestina, me traz esse sentimento do primeiro amor. Então eu preciso fazer algo com isso. Entendi. Se você quiser saber qual era o meu primeiro amor, aquela música nordestina bem, assim, pimba, sabe, bem bagaceira, bem que tocava nas rádios, sabe, porque eu cresci ouvindo essas coisas meio mas muito raiz nordestina também. Afinal, o Nordeste é a região do Brasil onde mais também tem forró,
mas onde mais se multiplicou junto com o norte é a música pimba, né, a música brega, que seria pimba. Então, naturalmente, a gente tem essa miscigenação e coisa do gênero. Já que eu falei agora sobre pimba, me fala aí, em Portugal, quais são as tuas grandes referências? Eu nem falo em termos de De música parcerias hoje em dia. pimba? Não, 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 não. É porque aqui pimba se fala, né. Quais são tuas maiores referências de música portuguesa, desde que chegou aqui, o que é que tu gosta mais de ouvir aqui em Portugal, sabe? Eh, essa é uma curiosidade, depois eu pergunto outra coisa. Então, eu já conhecia, né, os mais famosos, assim, pelo meu padrasto português, e quando eu cheguei eu conheci esses novos, que são as pessoas que eu diria que eu conheci quando cheguei aqui. Eh, o Zambujo, eu estava pensando. Ah, António Zambujo, Ana Moura, nós amamos, estamos sempre ouvindo, Mayra Andrade, que é uma mistura, né. Joana Alegre, que virou uma grande amiga e uma compositora incrível. Tem muita coisa que eu ouço hoje em dia, o Thiago também conheci aqui, que acabou que eu mandei mensagem e depois viraram meus amigos, o Dino, porque é uma admiração tão grande e eu sou cara de pau, eu mando mensagem, digo: "Amei seu trabalho". Agora o filho do Antônio Zambujo, o Diogo Zambujo, também lançou algo, eu lancei uma música com ele, e é também super talentoso e foi através de uma mensagem que eu mandei pra ele dizendo: "Olha, eu vi seu single novo e tá lindo, tipo, amei, virei fã". o máximo de amigo que eu consegui para Instagram foi o padeiro, porque eu mando pra Chico Buarque, Gilberto Gil, ninguém me responde. Mas que bom, Tainá. E assim, e de música brasileira contemporânea, o que é que você tem ouvido, o que é que você consome? Se é que consome, obviamente, sobre música do Brasil, além do Martins que você falou, o que é que Uhum. você ouve atualmente de lá? Não Tom Jobim, eu digo assim, de referências Sim, contemporâneas, sim. sabe? Eu diria Tim Bernardes, Zé Ibarra. Tem uma artista que eu conheci o disco dela ontem e fiquei apaixonada, que é a Joyce, é nordestina. Joyce Alane. Isso. Ah, Joyce Alane, a gente falou E dela há pouco. fiquei viciada no disco dela, já ouvi 3 vezes, desde ontem pra hoje. E é isso, eu gosto muito do Castelo Branco, que também é um amigo de São Paulo. Conheci, assim, mandando mensagem, acho que o trabalho dele é incrível. Há muitos artistas, o Silva, posso passar o dia aqui falando. Porque você falou da Joyce, me remeteu uma cantora que tem uma voz doce e suave como a sua, chamada Joyce, né? Que é uma das, pra mim, uma das grandes cantoras do Brasil, deve ter quantos anos hoje? Uns 75 anos, e tem um disco chamado Feminina, uma palavra só também, como você gosta, né? E esse disco fez. Clariana também são os maiores sucessos. Joyce está fazendo agora 75 anos, então depois, eu acho que é uma referência para quem não conhece. A Joyce é das cantoras que eu mais ouvi na vida, né? É chamado Feminina. Esse disco é o grande disco dela, mas é uma cantora Não conheço. incrível. E agora há pouco eu estava no Porto e alguém me encontrou assim na rua e fez: "Ah, eu vi que você vai fazer a Tainá". Uma amiga, eu não conheço, não, onde? Eu falei assim: "Lá de Lisboa". "Ah, não é aqui no Porto?" Eu disse: "Não". "E qual o som que ela faz?" Aí eu olhei para Eis ela a e disse: questão. "Não, mas aí o que é a referência também, né". Eu falei: "Olha, eh, conhecendo a pessoa, você precisa aproximar ela do universo da canção dela, porque se eu falar assim, Guns N' Roses, ela vai dizer: "Como assim?". Aí eu disse: "Olha, é tipo Cícero, tipo um Cícero contemporâneo feminino". Ela: "Ah, tal, tal, tal". Não sei se você conhece o Cícero, mas assim, também é uma coisa que remete um pouco, quando eu escuto a sua canção, à simplicidade um pouco daquele disco que ele fez, Canções de Apartamento, que é o disco que tem Tempo de Pipa, Vagalumes também, sabe. Sabe qual é o disco que eu tô Sei, falando? eu ouvi muito esse disco quando eu morava em São Paulo. Acho que ele é um poeta incrível, lindo. Pode falar. Não, e tem uma canção agora que eu me toquei, Vagalumes também. Eu não lembrava, mas tudo É, bem. é uma canção que eu gosto muito. Que legal. Pois é, mas enfim, a gente também tá na parte final já, a gente teve uma exibição do documentário para quem chegou depois, que vocês podem assistir. Onde tem, né, esse documentário? Não há esse documentário, só há nos aviões da TAP Internacional. Foi o meu namorado que fez, o Nuno Dias. E é isso, agora é quando a gente for passar, assim, anunciar, quem quiser ir ver, vá e não perca, porque ainda não está disponível.
Então quem quiser assistir documentário, vamos fazer um passeio, compra uma passagem para o Brasil, vai e volta, né, assistindo o documentário. Tainá, agora uma pergunta, claro, tu tá trabalhando esse disco especificamente, né, mas também tem a lógica dos outros singles que vai lançando em paralelo. Quais são os projetos que te apontam, além desse lançamento, hoje em dia, que é uma coisa interessante dessa geração musical, né? Antigamente um artista lançava um disco, ele passava um ano só tocando aquilo. Você falou agora o Tim Bernardes, o Zé Barra, mas hoje em dia não, o artista lança um disco, mas ele tá com um disco, mas ele tá com vários projetos em paralelo, Sim. um single em parceria. Então, quais são os projetos que tu pensa em fazer, obviamente, trabalhando esse disco, mas também se tem outras coisas em paralelo? Uhum. Eu agora, o meu projeto do futuro é fazer mais canções com artistas do Brasil e trazer mais essa parte do forró, do shot, mais raiz ainda, para que as pessoas também possam conhecer esse meu lado. E outra pergunta que eu tinha esquecido, quase que passava. Como é que surgem esses duetos, essas participações? Por exemplo, você falou agora do Zambujo filho, né? Do filho do Zambujo. Como é que surgem essas participações? Você, cara de pau sempre, ou alguém, um produtor diz assim, olha, vem cá, eu acho que ficaria. Não, nunca sou eu É, que me meto. Eles convidam, eu digo que sim, ok. mas, foi no sentido de quando ele lançou uma música, eu parabenizei e ele ficou ali com o bichinho: "Ah, Tainá canta e tudo". Relembrou quem eu era, porque já tinha conhecido há muitos anos atrás. E ele convidou, também gravei agora uma música com o Virgu, que é assim, nada a ver a minha cena, mas também ficou muito interessante a minha voz na música. E com os Grande Puxar, que é também pop, música mais pop. Então essas parcerias acabam vindo sempre a convite deles, aí eu ouço a canção e se eu me identifi antes era assim, se eu me identificava eu aceitava, mas por exemplo a do Virgu, eu pensei: "Não é nada um ritmo que eu ouça, não é algo que a minha voz vai ficar bonita", e fui lá em estúdio gravar e me enganei, porque gostei muito do resultado. Então agora eu tenho me desafiado mais, e é muito bom porque é um público que nunca iria te ouvir, e aí conhece a sua voz através daquela canção, e depois vai te ouvir. Então é muito bom para a gente expandir, assim, tanto o nosso lado de saber até onde a nossa voz pode ir, como expandir o nosso trabalho para outras pessoas e outros públicos. E, Tainá, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez e dizer que eu gostei bastante do concerto que eu assisti no Porto. Eu estava inclusive com um amigo meu que é cantor e produtor, que também ficou super encantado, né, o cantor Barro, né, lá de Recife, enfim, tem 2 indicações ao Grammy. Eu fiz assim: "E aí, dá um Grammy?" Ele fez: "Dá, não só pra ser indicado, dá pra ganhar também", porque ele só foi indicado, ele nunca ganhou. Deus ouça ele. Ele gostou muito, então queria te parabenizar pelo disco, é um disco que eu gosto bastante. Hoje já ouvi, você até me viu cantarolando hoje, você Sim, estava me vendo, é um verdade. disco que fica muito na cabeça. Eu gosto muito de várias canções, mas eu queria te agradecer. E se a gente pudesse terminar essa conversa com uma música, quem sabe com um ritual, eu ia ficar muito feliz. Sim. Vamos fazer um ritual, né? Só Obrigado, se eles cantarem juntos. A obrigado, parte do "Vou fazer meu ritual". obrigado. Vou fazer um desejo, acender uma vela, alecrim, alfazema, sage, banho e canela. Vou pedir que o universo me livre de todo mal. E hoje à noite a lua cheia, eu vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual.
ritual. Vou me banhar nas águas do mar, vou me benzer com flor e sal, vou celebrar a luz da lua, vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual. Ai, 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 vou fazer meu ritual. Obrigada a todos. Pessoal, muito obrigado.